já começou pontuando. Aqui, então, boa tarde. Como a professora Ana começou pontuando sobre os modelos de gestão da atenção hospitalar, adotados na atenção hospitalar, como gestão desses hospitais da rede própria, em específico, eu vou estar trazendo aqui um esforço de um grupo, né, de instituição coletiva, lá da UFBA, de trabalhar a temática a partir de uma releitura dos nossos estudos pontuais, sejam pelas 4 teses, três em desenvolvimento, a minha concluída, mais mestrado, dois dissertações de mestrado e 4 trabalhos de residentes. Então, a releitura é pensar aspectos voltados, como a professora Ana deixou ao final, ao aspecto do controle, ser controlado. Né? O controle aqui entendido como um aspecto de regulação em saúde. Então, a regulação enquanto controle estatal na gestão da atenção hospitalar do SUS, esse é então um olhar que a gente vai estar trazendo sobre os modelos de gestão contratualizados. Esse aí, então, é só para apresentar, especificar que o grupo é composto, né, coordenado pela professora Isabela, e nós compomos o eixo de gestão hospitalar do Observatório de Análise Política em Saúde, lá do Instituto, né, que a gente se associa em uma rede de pesquisadores, e por causa disso também essa mesa tem sido tão compartilhada com outras instituições. Para problematizar inicialmente, não perder tanto tempo pontuando sobre a atenção hospitalar, é importante a gente perceber que ela é um ponto crucial na complexidade do Sistema Único de Saúde, considerando esse sistema como um sistema nacional brasileiro. Né? Então a gente tem aí o grande debate sobre o aspecto da crise da atenção hospitalar. Né? Outro aspecto são o desempenho gerencial que esses serviços desenvolvem dentro desse sistema único, muito mal falado muitas vezes, outros como uma ilha de excelência, mas de um modo geral muito mal visto no senso comum que é usuário ou que pretende ser usuário em alguns momentos, mesmo achando que não utiliza essa rede, porque tem seus planos de saúde, mas integra o sistema único. Tem um aspecto importante na linha histórica da atenção hospitalar no Brasil, que é a reforma da atenção hospitalar brasileira, uma proposta governamental situada em 2004, em que ali tem dimensões a serem adotadas para revigorar, revisitar e mudar a tendência que essa atenção hospitalar é colocada, e engloba a dimensão política, a dimensão social, financeira, assistencial, organizacional e de ensino e pesquisa. Então são pontos bem importantes de serem vistos, né? E a gente aqui se situa muito no aspecto financeiro, organizacional e político-social. Daí até a gente tem nosso posicionamento ideológico, somos sintonizados com o controle social, entendemos que a dificuldade da gestão precisa lançar a mão de estratégias para se implementar essa atenção hospitalar, e por causa disso a gente percebe que desse processo também acontece a evolução, a expansão da relação público-privado na saúde, como a professora Ana Maria colocou. Essa relação público-privada que sempre existiu, pré-SUS, ela continuou dentro do sistema único a partir dos anos 80, dos anos 90, só que com uma dimensão diferente constitucionalmente em relação ao que a gente está abordando hoje. Inicialmente ela era complementar ou suplementar. Agora, ela, além do complementar, existiu o conhecido mix público-privado. Agora a gente tem os modelos de gestão público-privado dentro do sistema público. Então, nessa dimensão aí, a gente tem uma atenção especial de política de planejamento e gestão, na perspectiva da saúde coletiva, de olhar a mudança do papel da administração pública com a reforma do Estado, a expansão das naturezas jurídicas de relações entre sociedade e Estado, e aqui a centralidade dessa apresentação, que é a capacidade de gestão para a implementação da atenção hospitalar no SUS. Especificamente, eu trago um recorte da tese para estar estruturando isso.
para entender o momento conceitual e a compreensão teórica para se analisar, nós nos seguramos muito no referencial teórico de Carlos Matos, dentro da perspectiva da capacidade de gestão. A capacidade de gestão aqui, ela não é a gestão do serviço em específico, ela é a gestão do sistema de atenção hospitalar. Então aqui a gente vai ter hospitais privados, hospitais filantrópicos, hospitais da rede própria, e é sobre esses que são essas nossas análises, né, da rede própria. O Triângulo de Ferro é a compreensão sobre os elementos dessa capacidade de gestão, né, que está estruturado dentro de um arcabouço, de uma epistemologia meio latino-americana, situada no nosso território, em que a gente precisa ter o ator situado, e esse ator é o gestor, o jogo social, que é a dinâmica das relações que existem entre esses atores das múltiplas secretarias sistêmicas e também da relação público-privado, o caráter macro-organizativo dessa capacidade de gestão, em que você tem a expansão para além da Secretaria Estadual de Saúde fazer essa capacidade de gerir, né, essa rede própria, e você tem influências da fazenda, influências do planejamento, influências da governadoria, as regras do jogo dessa macro-organização e a própria governabilidade, né? Disso gera a compreensão dos elementos do Triângulo de Ferro que nós estruturamos dentro do ciclo de uma política pública, pegando especificamente a fase de implementação dessa política. Como elementos nós temos 9, 3 em cada vértice desse triângulo, e especificamente eu vou estar avançando para o do monitoramento e regulação. Nosso olhar em relação à capacidade de gestão está pautado em várias perspectivas multifacetado, né? Não é uma miscelânea de artigos, nem um recorte de salão de pesquisa, mas é aprofundamentos de temas, subtemas dentro da capacidade de gestão. Então a gente tem aqui o aspecto da formulação da política de atenção hospitalar, em que se destaca o avanço da gestão direta em contradição com o controle social. Se a gente pegar todo o histórico das conferências nacionais de saúde a partir da oitava, em 88, a gente tem, em relação às redes de atenção à saúde, a diferenciação do monitoramento da prestação de serviços conforme modelos de gestão, a relevância do aperfeiçoamento contratual com vistas à qualificação do papel e prestação de serviços regionalizado e por nível de atenção à saúde. Do ponto de vista do financiamento de saúde, destaca a irregularidade dos repasses orçamentários. Sobre recursos humanos, está fundamentalmente centrado no trabalho baseado em resultados e eficiência. As múltiplas complexidades aqui envolvem vários aspectos associados à autonomia, principalmente ser tutelada essa autonomia, a capacidade instalada ser insuficiente e a própria questão dos recursos humanos que retorna principalmente pela alocação de especialistas em lei de resultado fiscal, e aí é o ponto crucial. E o penúltimo aspecto é a força e processo de trabalho, que a gente ainda está se aprofundando, se lançando nesse mundo para poder fazer uma reflexão sobre ele. E o ponto central, que é a regulação em saúde. Dentro dessa perspectiva, então, eu vou partir do final, né, da tese, na verdade, aqui a descentralização administrativa da saúde permitiu a adoção de alternativas neogerencialistas pelo gestor estadual do Sistema Único, porém sua capacidade de expansão na atenção hospitalar é desproporcional à capacidade de regulação, e por causa disso exige estratégias de fortalecimento do monitoramento e controle. Esse é o nosso ponto de partida para esse olhar que a gente está refazendo a leitura. Da regulação em saúde, então, a gente vai ter 3 grandes dimensões, que é a tendência da contratualização enquanto instrumentalização da relação e monitoramento desses gestores. Esses gestores são gestores centrais e dos serviços com gestão direta e com gestão indireta. Institucionalização macro-organizacional do controle e monitoramento da gestão contratualizada. E a necessidade de desenvolvimento técnico-burocrático institucional para o monitoramento ser realizado, né? De um modo geral, pensar a regulação em saúde, a gente vai lá desde o INAMPS, né? Vamos dentro do SUS nas NOBs, vamos dentro do SUS ainda no marco histórico
perceber a Política Nacional de Regulação, de avaliação, mas no brainstorm que a gente pode fazer, buscando numa breve revisão, dá para a gente elencar em 6 estudos uma tendência de pensar a regulação, mas a regulação interna do serviço, com a sua regulação de próprios leitos, com seus núcleos de regulação da atenção que é prestada na assistência ali, dos erros que são realizados dentro do serviço, a própria regulação da regulação de leitos que acontece nas regiões de saúde, que aí entra a perspectiva da central de regulação de leitos, e os indicadores hospitalares que podem ser melhorados a partir da própria regulação interna, né? Então a gente ainda não tem a perspectiva de regulação contratual dessa relação entre público e privado, assim, precocemente nessa abordagem que a gente busca na literatura, né? Está aí um grande lance de pesquisa, um grande lance para se jogar em olhar crítico sobre essa relação público-privado. Então aqui é uma diagramação que a gente pode ter uma noção sobre a regulação em saúde, né? Pegando a perspectiva do INPS e INAMPS, pré-SUS, e a partir da Constituição em 88, a gente tem os marcos históricos até a revisitação e republicação da Política Nacional de Avaliação de Serviço de Saúde, que precedeu, aí o nosso principal, uma relação importante, precedeu a política, o Programa Nacional de Avaliação Hospitalar, né? Então, daí a gente tem uma dupla dimensão, o processo histórico-normativo da avaliação em saúde no SUS e a própria relação público-privada na atenção hospitalar. Então, a gente percebe que a gente está falando de um marco normativo em termos de regulação em saúde que está começando a aparecer, que está desconfigurado da relação contratual desses modelos de gestão, né? Então, a partir daí, a gente tem os atores envolvidos. Agora a gente começa a pensar em 3 dimensões de regulação em saúde. Uma regulação que está voltada para a terminologia do monitoramento, e aí é a responsabilidade do contratante, e aí entra o Estado, com os atores das próprias secretarias de saúde, seja municipal ou estadual, porque isso também vem avançando no nível municipal, em que se destacam os departamentos de contratualização e de regulação dessas secretarias. A regulação estatal, que é outra perspectiva, em que se destacam as secretarias e as secretarias sistêmicas de governo, que é lá que sediam-se os conselhos de organização social de parceria público-privada. O controle estatal, e aí pegar a perspectiva do controle interno da auditoria do SUS, que vem se renovando nas suas responsabilidades, para além da questão assistencial, e começa a ser demandado de ações judiciais para revisitar em relação a esses contratos serem alcançados ou não, por demanda do controle externo, que pontua agora outros 2 atores importantes nesse processo de construção dessa nova regulação em saúde que a gente está percebendo, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Estados. E o próprio controle social. Aqui agora a gente fala isso para além da perspectiva de conselho e apreciação de contas das secretarias. A gente pensa agora no controle social ampliado, em que a gente pensa, para além desses conselhos municipais, estaduais e nacional, em relação à fiscalização, esse controle social, a gente pensa no controle local, porque esse hospital está em rede, está numa região regional, esse conselho local ele deve acompanhar essa perspectiva de como esses hospitais, essa região em que múltiplos hospitais estão sendo geridos por contratos de gestão, os conselhos de saúde e os conselhos gestores dos próprios serviços, em que, existindo os conselhos gestores, você tem uma potencialidade maior, é uma arena que se abre dentro dos próprios serviços, desde que ali estejam inseridos os membros do controle social no controle do serviço, né? Então aí está um modo de repensar esse controle. E aqui agora, compreendendo as dimensões da regulação, do monitoramento e controle da relação público-privada na atenção hospitalar, a gente tem a compreensão, né, da contemporânea tendência internacional do Estado a assumir a sua função de regulador,
né, que tem implicado diretamente na provisão da Seguridade Social pelos sistemas nacionais de saúde. No SUS, especificamente, atenta-se que com a incorporação desses modelos, que a gente chama de alternativos de gestão contratualizada, tem se avançado no modelo de agências reguladoras para o de corresponsabilização do aparato jurídico contratual. Então, repare que a Anvisa e a ANS, elas não estão, esse modelo de agência, idealizado para a regulação em saúde em um determinado momento, ele não está especificamente voltado para esse modelo de regulação em que a gente precisa olhar para esses contratos e essa prestação de serviço com gestão indireta. E aí a gente pensa em três aspectos de perspectivas regulatórias de caráter contratual na atenção hospitalar no SUS. O primeiro é de que os contratos de prestação de atividades meio, ou seja, os mecanismos de terceirização, a existência dos contratos complementares dos serviços hospitalares, e essa é a história da relação do público-privado, do mix público-privado, e esse terceiro que é o nosso, que nós estamos discutindo aqui, que são os contratos de gestão na atenção hospitalar, as parcerias de gestão público-privada enquanto alternativa de gestão indireta. Por causa disso, a gente tem uma idealização lógica, né, pensando em uma imagem que a gente possa visualizar várias centralidades de terminologias, em que o conhecimento sobre monitoramento, controle e regulação em saúde e atenção hospitalar no SUS leva a 4 grandes considerações. A primeira é de que o processo de discussão exige melhor definição sobre monitoramento, regulação estatal, controle, à luz de uma referencial de avaliação de saúde. O segundo, que a história da regulação em saúde aponta para a relevância da institucionalização da avaliação da saúde. O modelo de agência reguladora parece não contemplar a perspectiva contratual dos modelos de gestão indireta, que é a ANS e a Anvisa, como eu comentei. E o terceiro, que nós pressupomos, né? Não temos essa certeza científica ainda, mas diante das perspectivas contratuais e alternativas de gestão, a regulação em saúde exige análise da capacidade gestora fundamentada no olhar situado em macro-organizacional. Essa é uma perspectiva que a gente está tendo, um lançamento de olhar que vai exigir um esforço, uma correlação de forças, para tentar estruturar estudos que a gente consiga perceber e como buscar vias de aperfeiçoamento dessa regulação na história da regulação em saúde no Brasil. Isso é o que a gente traz para a mesa, para compartilhar.